voltei, fui comer meu acarajé e voltei, não falei a você? Fui ali, comi meu acarajé e já voltei. Vamos continuar. Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós estávamos falando sobre o maior grau hierárquico do quadro de oficiais auxiliares, que era o posto de major. O posto de major. Ok. E quem é que pode concorrer à promoção, Luciana? Quem pode concorrer à promoção ao posto de major desse quadro de oficial auxiliar? Quem pode? Olha, só vai poder concorrer a essa promoção, obviamente, os capitães que possuam graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Tá certo? Preenchidos os demais requisitos legais, inclusive de conclusão, com aproveitamento do curso de especialização no serviço público, promovido pela Polícia Militar. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Muito bem, muito bem. Luciana, continuando aqui a nossa parte 3, os soldados, eles podem, né, assumir o comando de fração de tropa? Será que existe alguma possibilidade, mesmo que transitória, em que um soldado possa assumir o comando de fração de tropa? Sim, existe sim, né, de forma excepcional e temporariamente, em locais e situações que assim o exijam, tá certo? Então, é uma situação emergencial em que, né, o oficial não se encontre, a autoridade superior, ela não se encontra, então o soldado mais antigo, ele vai sim tomar, né, a fazer aí as vezes, né, do comando, exercer o comando daquela tropa ali, ok? Tranquilo até aqui? Muito bem. Agora nós vamos passar a estudar nesse bloco 3 aqui, nessa parte 3 da nossa aula, do nosso programa, nosso Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós vamos estudar algo que eu acho de fundamental importância você conhecer enquanto candidato. O que é que a gente tem que conhecer, Luciana? Você tem que conhecer a violação das obrigações e dos deveres policiais e militares. Quando é que eu posso violar? Nunca. Porque se violar, meu amigo, você vai responder com certeza, porque nós temos as responsabilidades. No momento em que você viola uma obrigação, um dever policial militar, vai nascer para você a responsabilidade civil, penal e administrativa, que podem inclusive acumular-se entre si. Tranquilo? Então, o policial militar, em função de comando, responde integralmente pelas decisões que tomar. Se você está no comando, se você tem a autoridade, o dever de conduzir aquela tropa, aquele efetivo, então é você quem vai responder integralmente pelas ordens, pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir, pelos atos, né, que praticar, bem como pelas consequências que deles advierem. Então, muito cuidado, não é, ao tomar alguma decisão, enquanto, não é, na função de comando. Cuidado com isso, porque você vai responder por suas ações, pelas decisões que você tomar. Muito bem, eu sou um policial militar, recebo uma ordem de um superior hierárquico, e o que eu devo fazer? O óbvio. Se você não entende, você tem que solicitar primeiro os esclarecimentos que são necessários para que você possa devidamente, né, entender e assim efetuar, realizar aquela ordem que lhe foi emanada. Então, ao receber uma ordem, cabe ao policial militar solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Ao seu total entendimento e compreensão. Porque se não entendeu, meu amigo, é melhor nem fazer nada. Porque é melhor estar ali, ó, paradinho, porque é você quem vai responder. Porque se você é o executante, você exorbitar no cumprimento da ordem recebida, meu amigo, quem vai responder é você, de forma pessoal e integral, pelo excesso e abuso que você cometer, pelo excesso e pelo abuso que você
cometer. Lembrando que a violação das obrigações ou dos deveres policiais militares podem sim constituir crime ou transgressão disciplinar, tá certo? Crime ou transgressão disciplinar, as transgressões disciplinares previstas nos regulamentos, nos estatutos, conforme você estudou em direito penal militar, porque o crime militar, ele é definido ratio legis, conforme ensinou o seu professor, a sua professora de direito penal militar, tá certo? Então, se por acaso acontecer de você violar uma obrigação, um dever policial militar, pode sim, com essa ação, com este ato, você pode estar praticando um crime ou uma transgressão propriamente militar ou uma transgressão militar. Lembrando que a Constituição nos ensina, né? Não haverá prisão senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos crimes militares e nas transgressões propriamente militares. Tranquilo? Muito bem. Das responsabilidades, outro assunto que você não pode deixar de levar no dia da sua prova, as responsabilidades, porque você, enquanto policial militar, enquanto servidor público, como outro qualquer, você responde sim pelo exercício irregular das suas atribuições. Então, o policial militar responde como qualquer outro servidor público, responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o policial militar responde civil, penal e administrativamente. Isso está na Lei 8.112, Lei do Servidor Público Civil Federal, isso está na 6677, Lei do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, está no Estatuto, na Lei 7.990, Servidor Público Militar do Estado da Bahia. Pelo exercício irregular das suas atribuições, o policial militar responde civil, penal e administrativamente. E essas responsabilidades civis, penais, né, a responsabilidade civil, penal e administrativa, elas podem acumular-se entre si, e elas são independentes entre si. Vale dizer, você pode responder ao mesmo tempo a um processo civil, penal e administrativo, porque elas podem acumular-se entre si. Elas são independentes entre si. O resultado de uma não interfere no resultado da outra, à exceção de uma só, que daqui a pouco nós vamos ver. Então, pelo exercício irregular de suas atribuições, o policial militar responde civil, penal e administrativamente por esse exercício, o exercício irregular das suas atribuições. A responsabilidade civil, penal e administrativa, elas são independentes e podem acumular-se entre si. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Responsabilidade civil diz respeito a prejuízo que você causa ao terceiro ou até, né, ao erário, ao dinheiro, à fazenda pública, né, ao patrimônio público. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Comissivo, ação, omissão, tudo que você estudou em direito penal, crime comissivo, crime omissivo, crime doloso, com intenção, crime culposo, negligência, imprudência, imperícia, tá certo? Que cause um dano ao poder, ao patrimônio público, ao erário ou a terceiros. O policial militar bate no carro de alguém, né? Enfim, está causando um prejuízo a terceiros. Então, vai responder, né, civilmente, você vai responder civilmente. A responsabilidade civil, né, ela decorre desse ato omissivo, culposo, doloso, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiro. Mas a indenização causado ao erário, você vai ter sim que ressarcir. Então, olha o que diz aqui. A indenização de prejuízos causados ao erário será feita por intermédio de imposição legal, mandado judicial, sendo descontadas as parcelas mensais, não excedentes a terça parte da remuneração ou do provento do policial militar. Meu querido, minha querida, olhe para mim. Você estudou em direito administrativo.
A teoria das responsabilidades. A do Estado, responsabilidade objetiva. A do servidor, responsabilidade subjetiva. A do Estado independe do dolo ou da culpa do servidor. A do servidor, não. A do servidor depende, sim, do dolo e da culpa. A gente tem que comprovar o nexo causal, o nexo que houve entre, né, a conduta do servidor e o dano causado. Tá certo? Porque se não houve esse nexo, não há que se falar em responsabilidade. Como a responsabilidade do Estado é objetiva, quem responde primeiro é o Estado. É o Estado da Bahia. O policial militar causou um dano a um terceiro, quem vai responder é o Estado da Bahia. Tá certo? Mas essa indenização que o Estado foi obrigado, né, a prestar a esse terceiro, de onde vai tirar? Do servidor público, do policial militar que causou esse prejuízo. Então, isso corresponde a descontos mensais não excedentes a terça parte da remuneração ou do provento do servidor, do policial militar. A indenização de prejuízos causados ao erário será feita por intermédio de imposição legal ou por mandado judicial, sendo descontada em parcelas mensais não excedentes a terça parte da remuneração ou dos proventos do policial militar que causou este dano. Bem como essa responsabilidade civil, tratando-se de dano causado a terceiros, responde também o policial militar perante a Fazenda Pública em ação regressiva de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado. Cuidado, você estudou isso em direito administrativo, quando você falou lá da competência do ato administrativo do sujeito, competência é parcela de poder atribuída ao agente público para realizar atos na sua esfera de atribuição, etc. Então, excesso de poder, desvio de poder, tudo isso você estudou. Você tem a competência, mas você causou um dano ao terceiro. Quem vai responder é o Estado. Mas você, policial militar, responde em ação regressiva perante a Fazenda Pública. E essa ação regressiva é de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado. Tá certo? Você estudou Direito Constitucional, a Constituição da Bahia, você estudou a Procuradoria, você estudou a Procuradoria. Tudo isso está no seu edital, no edital da Polícia Militar para o cargo de soldado, tá certo? Então, cuidado com isso. O concurso também para o CFO, tá certo? Dia 20, ok? Muito bem. A responsabilidade penal. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções militares, bem como os crimes de competência da Justiça Comum e as contravenções imputadas ao policial nesta qualidade. Então, crimes e contravenções que você eventualmente, que nunca há de acontecer, né, que você eventualmente faça, realize, né, enfim, enquanto servidor público, enquanto policial militar, então, neste caso, você vai responder penalmente, porque abrange os crimes militares, bem como os crimes de competência da Justiça Comum, as contravenções imputadas ao servidor público, ao policial militar, nesta qualidade. A responsabilidade administrativa, por sua vez, resulta de ato omissivo, comissivo, praticado no desempenho da sua função, tá? Desempenho do cargo, que seja capaz, não é? Esse ato omissivo, comissivo, seja capaz de configurar, à luz da legislação própria, uma transgressão disciplinar. Sendo uma transgressão disciplinar, você responde administrativamente perante a Polícia Militar do Estado da Bahia. Atenção, você lembra que nós falamos que a responsabilidade civil, penal e administrativa são independentes, podendo acumular-se entre si, elas são independentes, uma não interfere no resultado da outra. Lembra que nós tratamos sobre isso? Atenção, muita atenção. A responsabilidade administrativa, somente essa daqui. A responsabilidade administrativa do policial militar sujeita-se aos efeitos da elisão e da prescrição. Da o quê, Luzinha? Da elisão. Elisão, ela vai ser afastada. Você vai deixar de responder a um processo administrativo em certos casos.
somente a responsabilidade administrativa. Apesar delas serem independentes, ou seja, uma não interferir no resultado da outra, você pode ser condenado em uma e não ser condenado na outra, tá certo? Tranquilamente. Porém, a responsabilidade administrativa será elidida, deixará de existir em algumas hipóteses. E a responsabilidade administrativa também sujeita-se à prescrição. Ao prazo, ao lapso temporal, passou um determinado período de tempo, não tem mais como responsabilizar aquele policial. Como assim, professora? Me explica isso melhor. Olhe bem, a responsabilidade administrativa será elegida nos casos de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Meu querido, minha querida, nada mais afasta a responsabilidade administrativa. Abolício crimes, novácio legis inélias, não sei o quê. Nada disso afastará a responsabilidade administrativa se você for absolvido por abolício crimes. Não quero saber. Você só deixará de responder a processo administrativo se na esfera penal você for absolvido por negativa de fato, inexistência de fato, negativa de autoria. Nada mais. E prescreverá em 5, em 3 e em 180 dias. O que é prescrever? O que é prescrição? Prescrição é a perda, digamos assim, do direito que a administração tem, digamos assim, não é? De efetivamente punir você. Em virtude do passar do tempo. O jus puniendi jamais prescreve. O direito de punir jamais prescreve. Porém, para punir alguém não é preciso entrar com ação disciplinar? Eu vou punir de boca? De boca só lá com o Ivete Sangalo. Comigo é na base do beijo. Não é assim? Comigo é na base do amor. Só assim. A prescrição, no momento em que a administração toma conhecimento do fato, nasce para ela, né, a obrigação de tentar punir você. Então você tem a obrigação de entrar com a ação disciplinar para punir esse servidor. E esse direito de entrar com essa ação, ele prescreve em 5 anos com relação às penas de demissão, em 3 anos com relação às penas punidas, as infrações punidas com a sanção de detenção, e de 180 dias nas demais infrações. Então, 5 anos, 3 anos e 180 dias. Isso vai cair na prova. O direito, não é? O direito de entrar com ação disciplinar prescreve. Prescreve sim. Prescreve em 5 anos com relação às infrações punidas com a sanção de demissão, 3 anos com a detenção e 180 dias com relação às demais infrações. Estamos entendidos aqui? Estamos entendidos nisso? Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, professora Luciana Medeiros. Tá certo? Escreva. Eu não tenho o menor problema em repetir, em explicar para você. Tá certo? Luciana, esses prazos prescricionais, eles começam a ocorrer de quando? Ora, da data em que o fato se tornou conhecido. Do momento em que eu conheço o fato, eu, administração pública, tenho agora 5, se a pena é de demissão, eu preciso entrar com essa ação para tentar punir a pessoa, porque depois, né, eu não vou ser punida ad infinitum. Não tenho condição. Não tenho condição. Sendo a falta tipificada penalmente, prescreverá juntamente com o crime. Como assim, Luciana? Você lembra que alguns atos podem também configurar crimes militares, ou então o crime impropriamente militar, porque nós temos crimes propriamente militares, você estudou, e os impropriamente militares. Lembram disso? Então, se daquele ato, né, como consequência daquele ato, eu também configuro um ilícito penal, então nós vamos utilizar também o prazo prescricional do crime. Tá certo? Então,
o prazo prescricional começa a correr, sendo a falta tipificada penalmente, ele prescreverá juntamente com o crime. Nós temos um prazo de 5 anos, 3 anos, 180 dias. Mas se a minha ação configura em um crime, o crime também tem seu prazo prescricional. Então, se é assim, se aquilo que eu realizei, se o ato que eu realizei configura um crime de motim, de revolta, enfim, não é? De desacato ao superior, então o seu crime, a sua ação, a sua falta prescreverá juntamente com o crime. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar... Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.